Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como filho do homem. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. O Evangelho de João tem como propósito específico apresentar Jesus como o Verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos a vida eterna. Para você, quem é o Verbo divino? O que significa crer para você? Quem é Jesus para você? Deixa aí o seu comentário, assista esse vídeo até o final, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Hoje nós iremos estudar um tema muito importante do Evangelho de João. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é a história de fundo, o prólogo. O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, verso 1. Há 2 semanas atrás, quando iniciamos esta série de estudos sobre os temas do Evangelho de João, nós abordamos o final do Evangelho de João e apresentamos o porquê de João ter escrito esse Evangelho. Durante os estudos desta nova semana, nós iremos abordar o início do Evangelho e estudaremos os primeiros versos do capítulo do Evangelho de João. Em João, capítulo 1, dos versos 1 a 18, o discípulo amado João nos mostra com muita eloquência, e uma eloquência assim singular, como o transcendente torna-se imanente, como o infinito entra nos limites finitos, como o eterno invade o tempo e como Deus veste pele humana para habitar entre nós. O Verbo se fez carne. Que revelação extraordinária da pessoa e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo, ou se você preferir, a palavra que estava junto com Deus, o Pai, entrou na esfera do tempo, da história e da tangibilidade. Em outras palavras, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem então ser manifestadas de modo singular e perfeito. João não começou o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus. No princípio era o Verbo. Ao se referir ao Logos, o Verbo, João volta seus pensamentos para a eternidade. Antes do princípio de todas as coisas. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Jesus já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Jesus é antes do tempo porque ele é o Pai da eternidade. João 1, verso 1 é uma referência a Gênesis 1, verso 1, no princípio. Na criação do mundo, o agente da criação é a palavra de Deus. O Verbo é uma pessoa igual a Deus o Pai, em essência, mas distinto em natureza. E o Verbo estava com Deus. O Verbo e Deus o Pai existiam face a face, compartilhando intimidade e propósito. O Verbo não é uma energia cósmica, o Verbo é uma pessoa. Jesus não é apenas o mestre moral, Jesus é Deus. Que o eterno Deus te conceda um sábado maravilhoso na presença do Criador.
Vamos orar. Deus bendito, que revelação extraordinária. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é Deus. E o Verbo se manifestou em carne na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Que Jesus possa fazer toda a diferença na nossa vida durante todo o dia deste sábado. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome dele. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!